Olá pessoal, eu sou a Vanessa da página Vanessa Artesanato e vamos hoje a mais uma aula utilizando os gabaritos do ateliê Fabi Paliotto. Na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o gabarito abelha 35 centímetros, que é um lançamento recente do ateliê Fabi Paliotto. Com ele nós vamos montar esse modelinho de abelha que você pode utilizar em pé, e aí sim você vai conseguir os 35 centímetros, ou a opção dela sentadinha. Então, o gabarito ele vem com a folha guia, né? Que tem aqui a foto da peça pronta e todas as partes que compõem o gabarito. Esse gabarito ele é composto de duas placas. Essa pequenininha aqui, que é o corpo da nossa abelha. E essa daqui que vem as demais partes da abelha. Que vem a asa, o pezinho, as listras, as mãozinhas, as perninhas. Aqui o detalhe da colmeia, a colmeia, o rosto e o nariz da nossa abelhinha, tá bom? Então, nós vamos agora começar a ver como utiliza o gabarito. Então, eu trouxe para fazer com vocês a parte aqui do rostinho da nossa abelhinha. Então, como é que eu faço? Vou utilizar aqui um EVA tom bege, vou colocar ele aqui por baixo do meu gabarito. Dessa forma, vou fazer o rostinho. E eu tô fazendo essa parte, mas todas as partes são feitas da mesma forma, tá? Por isso não tem necessidade de eu fazer todas elas com vocês. É sempre dessa forma. Então, venho aqui com um agulhão, que também pode ser um palitinho para churrasco, que vocês acharem aí mais adequado. De preferência, alguma coisa que não manche, né? Que não seja lápis, caneta, que não tenha pigmento, né? Que só marque aqui o EVA. Vou vir aqui. Vou fazer o meu molde e já tenho aqui, olha, marcadinho no meu EVA onde eu tenho que recortar. Agora, a próxima etapa é justamente o corte. Eu venho aqui com a minha tesoura e somente corto aqui certinho onde eu risquei. Essa etapa também é igual em todas as partes, tá? Já tenho aqui o formato do meu rostinho. Próxima etapa agora é o sombreamento, que eu vou utilizar também um lançamento do ateliê Fabi Paliotto, que é o Mega Gel, o Giz Mega Gel, né, Color, tons pele, tá? Ele vem nessas 6 cores com tons de pele. E aí eu vou utilizar esse tomzinho aqui mais rosadinho, tá? Pra gente fazer aqui esse aqui é o 001, pra gente fazer o tom de pele aqui da nossa abelhinha. Então, eu pego um pincel, venho aqui, sujo no meu giz e vou fazendo aqui o meu sombreadinho, tá? É muito fácil de manusear o giz, porque ele é gel, né? Então, ele é bem macio. Ele vai dar um tomzinho bem suave, tá? Que é o meu objetivo aqui. Eu não quero nada muito forte, só mesmo para dar uma vidazinha aqui para nossa abelhinha, tá? Já sombreei, no vídeo não vai nem aparecer muito porque é bem suave, tá? Quem quiser também pode utilizar um marronzinho do outro kit de giz, pode usar o vermelhinho, rosinha. Eu é que queria mesmo esse tomzinho bem discreto aqui, tá? Agora, a próxima etapa, nós vamos montar esse rostinho. Então, eu trouxe aqui um olhinho adesivo, que é esse modelinho aqui. E o narizinho, que é aqui recortado também dessa parte aqui do meu gabarito, olha. Coloco o EVA aqui e vou recortar aqui o meu narizinho, tá bom? Então, eu venho aqui, posiciono, vejo onde eu quero o meu olhinho. Dessa forma, vejo se ficou certinho. Venho aqui com o meu lápis, meu giz novamente, e vou
fazer um sombreamento aqui em volta desse olhinho. Olha, não tem problema se pegar no olhinho, porque depois a gente vai limpar, ele sai, a gente passa um paninho e ele sai, tá? Só para dar aqui um sombreamento em volta desse olhinho. Agora eu vou retirar o meu olhinho. E vai ficar aqui, ó, a marquinha em volta. Dá pra ver bem suavezinho, né? Depois disso, eu vou vir aqui e vou fazer os cílios do meu olhinho, olha. Eu puxo aqui, utilizo o lápis 6B, ó. Pode ser também uma caneta permanente, tá? Aí venho, puxo aqui os cílios. Como ela é uma menina, eu posso exagerar, fazer cílios bem exagerados, né? Tá vendo? Vou fazer bem próximo daquela marquinha. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. E aí, passo e reforço. E já posso fazer também a minha sobrancelha, tá? Vou fazer aquela sobrancelha mais tipo minhoquinha. Fica bem bonitinha assim, abelha, joaninha, bichinho no geral, né? Ó, ficou desse jeitinho. Agora eu posso vir aqui e colar o meu olhinho de volta. Já tenho a marca dele, né? Só passar um pinguinho de cola e vir com ele aqui, ó. E aí, ele vai pegar certinho ali onde ficou a marquinha do meu sombreado. Ó, ficando desse jeitinho aqui a parte do olhinho, tá? A próxima etapa agora, a gente vai fazer a boquinha. Pra boquinha, eu vou utilizar um marcador de expressão que também é do Ateliê Fabi Paliotto. Que é esse aqui, que o nome dele é Bocão. Vou deixar para vocês depois na descrição do vídeo. Ele vem assim, 2 réguas em 5 tamanhos. Eu vou utilizar essa régua do tamanho menor, esse tamanho, esse terceiro tamanho aqui. Então, eu venho, posiciono aqui no meio. Com o meu lápis, eu vou fazer uma boquinha de lado, tá? Então, eu seguro bem aqui, olha, eu vou riscar só assim de ladinho, não vou riscar a boca toda, olha. Ó, fiz uma boquinha de ladinho nela, olha. Aí, depois eu tiro o marcador e dou uma reforçada aqui. Ficando desse jeito, tá? E por último, eu vou colar aqui o meu narizinho. Pro narizinho, eu vou dar uma boleadinha, tá? Eu quero ele um pouquinho estufadinho. Então, eu vou ligar aqui o meu ferro. E vou dar uma boleadinha nele. Essa base para ferro aqui também vocês encontram no site do ateliê. Também facilita a beça a gente a manusear o ferro aí na hora que a gente estiver fazendo as nossas peças, né? Então, coloco aqui, conforme ele for esquentando, ele vai dar uma boleadinha no meu narizinho. Não quero nada demais, é bem pouquinho mesmo, ó. Já boleou um pouquinho, eu tiro e só dou uma ajeitada na mão e ele ficou, olha, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que ele não tá retinho, tá vendo? Ele tá mais boleadinho, tá? Só pra dar aqui um detalhe. Aí, eu vou vir e vou colar ele aqui, passo um pouquinho de cola na borda, não posso passar no centro, porque como eu boleei, se eu passar no centro, perde o boleado, né?
Então, eu vou passar só aqui no meio, aliás, só nas bordinhas, e vou colar ele aqui. Ó, ficou desse jeitinho aqui o rostinho da nossa abelhinha. Aí, agora eu vou fazer aqui um blushzinho nela, pra ela ficar com uma carinha de saudável, né? E aí, vou utilizar o giz Mega Color tons metálicos, e aí vou usar aqui o vermelhinho. Mais uma vez eu venho, pego aqui um pouquinho e movimentos circulares aqui na bochechinha, ó. Pra dar essa carinha de saudável pra ela. Vou vir aqui com a caneta posca e vou fazer uma luzinha. Nesse rostinho. Posso fazer também aqui no narizinho uma luzinha. E tá pronto aqui, olha, o nosso rostinho. Agora, eu também vou dar uma boleadinha nesse rostinho. Então, eu volto aqui com o meu ferro, vou colocar aqui o meu rostinho. Primeiro, ó, ele levanta as pontas para depois ele bolear. Então, é só a gente aguardar um pouquinho, tá? Se o EVA for mais fininho, esse processo é mais rápido. Se for mais grossinho, demora um pouquinho mais, né? Mas dá certo com qualquer EVA. Se for EVA mais fininho, vocês põem a temperatura do ferro um pouquinho mais baixa, né? Para ele demorar um pouquinho mais. Então, boleou, eu ponho aqui na mesa só para acertar as pontas, para elas não enrolarem. E já tenho aqui o rostinho da minha abelhinha já boleado. Ó, fica cheinho, tá vendo? Olha, aqui atrás ele faz um voluminho, tá? Então, eu mostrei esse passo a passo para vocês entenderem que todas as etapas de todas as peças vocês vão fazer dessa forma. E aí, o restante eu trouxe aqui pronto. Trouxe aqui o corpinho, que eu cortei uma vez no EVA preto. O corpinho, que é essa plaquinha aqui. E aí, o que que eu fiz? Como é preto, a gente não sombreia, então a gente clareia o centro. Eu peguei aqui uma tinta óleo, pode ser também tinta PVA, tinta acrílica, e dei uma luz em volta, porque aqui vai pegar o rostinho, então não precisa fazer aqui na barriguinha. Essa parte aqui, eu utilizei o mesmo coração que eu fiz o nariz, eu fiz 2 vezes no dourado para fazer essa pontinha da anteninha, que aqui, olha, ele é redondinho. Aí, eu queria fazer esse detalhe do coração, então eu utilizei ali o formato do narizinho para fazer, tá? Então, fiz uma vez o corpinho, com aquele mesmo processo, risquei, pintei. Fiz 2 vezes o bracinho, que aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão riscar uma vez com o nome do gabarito virado para cima e vão riscar outra vez com o nome do gabarito virado para baixo, porque eu preciso de um bracinho para cada lado. Depois, fiz o mesmo processo de clarear o centro, tá? O pezinho, a perninha também, olha, você vai fazer uma virada para um lado e a outra virada do outro lado, tá? E aqui o sapatinho, eu também fiz uma vez virada para cá e uma vez virada pra cá. Esse daqui eu já colei no pezinho, tá? E aí, vai ficar dessa forma. E aí, a gente pode colar aqui já no outro pezinho, olha. É só sobrepor, porque as peças se encaixam certinho. E aí, eu já tenho aqui os 2 pezinhos, um para cada lado. Então, os 2 pezinhos, ali as listras que estão aqui, olha.
Nós temos 3 vezes, eu risquei no amarelo, depois sombreei e fiz uma luz no centro, tá? Também as 3 vezes. Todas com aquele mesmo processo do rostinho. E a asa, olha, que eu risquei aqui no EVA branco. E aí, aqui eu queria dar uma diquinha pra vocês. Eu queria um EVA com glitter, só que eu não tinha EVA com glitter branco. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Ela tá brilhando, essa asinha aqui. Então, pra isso, eu utilizei aqui, olha, eu trouxe pra dar essa dica pra vocês, essa cola glitter da Acrylex, tá? E o tom dela é o tom cristal. Então, o que que eu fiz? Eu passei aqui e deixei secar normalmente, de um dia para o outro, tá? O ideal é que seja um dia para o outro para secar bastante. E aí ela dá perfeitamente o tom do EVA com glitter. E às vezes a gente faz o EVA com glitter é tão caro e são sempre pedacinhos pequenos. Então, para pedacinhos pequenos dá super certo utilizar aqui essa cola glitter da Acrylex no tom cristal, que fica lindíssimo aqui nesse tom de branco. Então, a asinha, o nosso rostinho. Então, agora a gente vai para a montagem da nossa abelhinha, tá? Então, eu vou vir aqui, a primeira parte eu vou colocar a asa aqui atrás da minha abelhinha. E quem tiver dúvida da montagem, além da aulinha, tem também aqui, olha, a foto da peça pronta que vai ajudar vocês, tá? Então, vou vir aqui, olha, e vou colar aqui no centro da asinha o corpinho da minha abelhinha. Com cola instantânea mesmo, tá? Desse jeitinho aqui. Ó. Vai ficar assim. Aqui eu utilizei um EVA estampado, utilizei ele virado assim, porque depois eu vou colar a peça em outro lugar. E aí vai ficar dessa forma, tá? Colei só o centro aqui da minha asa. Agora eu posso vir aqui e colar o rostinho da minha abelhinha. Como eu boleei mais uma vez, eu vou passar a cola só no centro. Vou posicionar ele aqui bem no meio do rostinho. E aí, é só eu segurar que ela vai fixar. Ó, ficando dessa forma aqui. Aí, agora, as listras, elas encaixam certinho. Então, é só eu posicionar aqui e ver onde é que elas vão encaixar. Que aí, eu já sei onde eu tenho que colar. Ela é o tamanho certinho, tá? Então, primeiro eu posiciono para depois fazer a colagem. Ó, vai ficar certinho aqui nas laterais. Aí, você já sabe onde você pode colar. Aí, você segura de um lado, passa aqui a cola. Só cuidado para ela não sair da posição, como aconteceu aqui agora. Colei de um lado. Vem aqui, posiciona a outra. Levanto uma pontinha. Colo. Posiciono aqui, colo novamente. Agora, passo pro outro lado. Termino a colagem. Ó. Ficou desse jeitinho aqui, tá vendo? Com as listrinhas. Aí, aqui também, olha lá como é que a luz por baixo dá outro efeito, né? Aí, agora eu vou vir aqui com os bracinhos agora, os dedinhos virados pra baixo e vou colar aqui no meu corpinho, bem próximo ao pescocinho. E aí, vou colar aqui o dedinho na barriguinha, pra ficar bem seguro. Ó,
ficando dessa forma aqui. Aí, agora que é a grande questão, você pode optar por colocar a sua abelhinha em pé, dessa forma, com os dois pezinhos assim em pé, tá? Que aí ela vai ficar com 35 centímetros, ou você pode pôr ela sentada com os pezinhos assim pro lado, e aí ela vai ficar um pouquinho menor. Eu vou utilizar ela assim, porque eu trouxe uma peça aqui pra mostrar, pra montar ela com vocês, pra aplicar, e aí eu vou utilizar ela assim, com a perninha sentadinha, tá? Então, eu vejo aqui o comprimento que eu quero a perninha, se eu quero a perninha mais pra fora, mais pra dentro, venho aqui e colo no corpinho. E aí, a minha, olha, ela ficou sentadinha. Aí, já dei uma primeira firmada, agora eu posso vir aqui colando nas outras partes, olha. Vou colar essa mãozinha também aqui na asinha. E como eu vou aplicar numa peça que vai utilizar em sala de aula, é melhor a gente colar todas essas pontinhas aí, para evitar que as crianças consigam tirar, né? E aí, ó, tá pronta a nossa abelhinha. Agora, o que eu vou pôr aqui são alguns detalhezinhos. Olha, eu vou pôr um lacinho aqui na cabecinha dela. Vou pôr um aqui no pescocinho. E agora, eu vou pôr um em cada sapatinho, tá? Dessa forma aqui. Tiro aqui os fiapinhos. E olha que fofura, gente. E aí, por último, vou pôr um coraçãozinho de acrílico, de resina, aliás, aqui na barriguinha dela, olha. Tá finalizada aqui a nossa abelhinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês onde é que a gente vai aplicar ela, tá? E aí, junto com o gabarito, vem também aqui a colmeia, né? Que é esse modelinho aqui. Então, eu fiz aquele mesmo processo. Sombreei, aliás, sobrepus aqui no EVA, recortei. Esse coração, você vem aqui, risca e vaza ele na colmeia. E aí, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz o sombreamento dele. Então, utilizei aqueles giz Mega Color tons metálicos novamente, esse tom de dourado aqui, que fica ótimo para sombrear amarelo, porque ele dá um efeito ocre, fica bem legal. E aí, eu vou sombrear do mesmo jeito que eu fiz aquela parte lá do rostinho, tá? Venho aqui em volta, vou sombreando. Sombreio aqui também o coração. Dessa forma. Desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer o efeito da colmeia, né? Que são os gominhos ali. Para isso, eu vou utilizar aqui um pincel, aqueles escolares mais fininhos, ele tem a cerda bem durinha, que ele me facilita fazer esse processo. Aí, eu venho aqui e só faço as linhas ligando uma voltinha a outra, olha, desse jeito. Vou fazendo em todas elas. Ó, já fiz. Aí, pra ficar mais delicado, eu vou utilizar esse pincel aqui e vou dar uma esfumada nessa marcação.
E aí, venho aqui com o branco e vou dar um tom, uma luz seca aqui no meio dessas nervuras, olha. Que a gente sombreia e depois a gente dá a luz, porque a luz realça a sombra, né? Olha só que lindeza, né? Aí aqui eu gosto de fazer um detalhezinho com a caneta permanente em volta desse coraçãozinho aqui com a pontinha fina. Eu gosto de fazer um pontilhado. Acho que também é opcional, tá? O ideal é esperar secar um pouquinho o sombreado, tá? Pra a caneta pegar, fixar bem. Ficando dessa forma, tá? E aí, eu trouxe uma outra diquinha pra vocês. Eu aqui já trouxe uma outra colmeia pronta. Olha, se vocês observarem aqui, eu fiz como se tivesse um mel escorrendo da minha colmeia. Como é que eu fiz esse mel? Eu utilizei aqui uma cola de silicone líquida e diluí nela um pouquinho de anilina em pó solúvel em álcool na cor, essa daqui eu usei laranja, mas o ideal é o amarelo, tá? É porque aqui na minha cidade não tinha o amarelo quando eu fiz com laranja mesmo. Então, é só você dissolver até chegar no tom que você quer. E aí, você vai utilizar aqui para fingir que é o melzinho escorrendo do favo. E aí, você pode colocar tanto aqui na colmeia, pode pôr na boquinha da abelha. E aí, vai só você colocar aqui, olha, desse jeitinho. Vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E aí, você levanta e deixa mesmo ela escorrer naturalmente um pouquinho, olha. Ela vai escorrendo, porque ela é uma cola viscosa, mas é líquida, né? Então, ela vai dar uma escorridinha. Depois que ela escorreu do jeito que você quer, ficou do formatinho que você quer, você vai colocar ela para secar também de um dia para o outro, deitadinha assim, para ela não escorrer mais. E aí, depois de seca, ela vai dar esse efeito aqui, que é o efeito de mel escorrendo, tá vendo? Aí, aqui nessa colmeia, eu só coloquei aqui um lacinho de sisal e um botãozinho de MDF para fazer a decoração. E aí, tá pronta aqui a nossa colmeia. Então, desse gabarito, nós temos aqui a abelha, todos feitos com esse mesmo gabarito, né? A abelha e a colmeia. Essas duas peças você consegue fazer. Lembrando que a abelhinha você tem a opção de fazer ela tanto deitada, sentadinha, quanto ela em pé. E agora eu vou mostrar para vocês uma opção para aplicar essa abelhinha, tá? Para fazer uma decoração com ela. Para aplicar aqui essas pecinhas prontas, eu preparei aqui uma caixinha que eu vou utilizar na minha sala de aula, que é uma caixa de leitura. Então, eu vou utilizar elas para decorarem. E aí, o que eu fiz? Peguei uma caixa de papelão, tá? Peguei aqui no mercado da minha cidade. Encapei com um TNT, esse aqui é nesse motivo aqui de cesta, né? Encapei por dentro e por fora, que é uma letrinha que a gente vai usar depois. Fiz o fundo também decorado. E aí, utilizei aqui, ó, um gabarito do ateliê também, que é esse gabarito aqui, que é a moldura 22. Para fazer esse rótulo, tá? Ela vem aqui em 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamanhos. E aí, fiz esse rótulo aqui na frente, né? Esse escalope aqui pra gente colocar aqui na frente. E aí, nós vamos aplicar aqui a nossa abelhinha, olha. Por isso que eu fiz ela sentadinha, porque pra cá onde vai ficar, olha, fica melhor ela sentada, tá? Então, eu vou ter que virar aqui pra mim rapidinho. Vou aplicar e já mostro pra vocês aí como é que ela vai ficar, tá? Então, venho aqui, vou colando. Vai ficar difícil de vocês verem agora, eu vou colar com cola quente.
Vou colando aqui todas as partes. Ó, como é que tá ficando, ó. Ela fica linda para fazer capinha de portfólio, painel para sala de aula. Por ela ser um tamanho grande, ela dá aí várias opções, né? Ó, já colei ela aqui na frente da minha caixa. Agora eu vou colar aqui a letrinha que ficou faltando, porque ia pegar bem aqui em cima dela, então eu esperei pra colar primeiro a abelhinha. E vai ser uma caixinha de leitura, onde vão ficar os livros na minha sala de aula para leitura. Aí, olha só aqui, ó, leitura. E aqui a minha abelhinha. E aí eu vou utilizar a colmeia aqui nesse cantinho, olha. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Vou colar e já mostro pra vocês. Tiro aqui os fiapinhos, né, pra dar a peça ficar bem limpinha, bem caprichada. E tá pronta aqui a minha caixa para leitura. Olha só que gracinha, gente. Então, tá vendo? Olha que legal aí, uma ideia para vocês aplicarem, mas aí vocês vão aplicar aí do jeito que vocês quiserem, tá? Essa é só uma sugestão. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, utilizando aqui o gabarito abelhinha 35 centímetros, abelha 35 centímetros, que com ela você faz tanto essa abelhinha quanto a colmeia que acompanha aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ficar aí ligadinho em todas as aulinhas que aparecem para vocês, tá bom? Também visitem o site para conhecer os modelos de gabaritos, que são inúmeros para vários temas. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo.